E nesse vídeo vamos resolver a questão 12 do concurso do Senado Federal, aplicada em 2022 pela banca FGV para os cargos de nível superior, de analista legislativo. Então, se você fez esse concurso, vai fazer concurso que vai ser essa banca, já deixa o seu like para valorizar o trabalho do professor e se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então, essa questão aqui é uma questãozinha de você pode utilizar análise combinatória, probabilidade e também regra de 3, certo? Então ela diz o seguinte, ó, João propõe a Maria um jogo de apostas. Ela joga 2 dados, então um dado vai ser lançado 2 vezes. Pagando a ela R$ 5 se saírem 2 números não consecutivos. Para que o jogo seja honesto, Maria deve, caso perca a aposta, pagar a João a quantia de. Então vamos lá, ó, vê só. Ela joga 2 dados pagando R$ 25. Se ela vai jogar 2 dados, significa o seguinte, ó, que a gente pode utilizar o princípio fundamental da contagem. O primeiro dado vai ter quantas possibilidades de um número ser lançado. Lembra que um dado, certo? Ele é numerado de 1 a 6, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e por último 6. Então, a primeira lançamento são 6 possibilidades. Lembrando que não vai ser retirado nenhum número do dado, então ainda assim são 6 possibilidades de sair um número na próxima jogada. Ou seja, aí 6 vezes 3, 6 vezes 6 dá 36 possibilidades, né? Ou seja, pares de 2 números com 6, certo? Como ele quer aqui, ó, que não seja consecutivo, tá vendo? Ó, não consecutivo, existe uma maneira simples de a gente calcular isso, que é a gente calcular a quantidade deles serem consecutivos, pega esses 36 e retira as possibilidades deles serem consecutivos e encontramos não consecutivos. Assim, ó, vamos lá. Pensa comigo. Se for lançado o 1, se a gente tirar o 1, qual é o outro número para que ele seja consecutivo? O consecutivo de 1 é o 2. Mas lembra de um detalhe importante. 1 é consecutivo de 2 e 2 também é consecutivo de 1. Então a gente pode também ter tirado 1, 2, já que a gente pode inverter isso daí. Outra coisa também é se a gente tira o 2, existe outra possibilidade para ele, que é o consecutivo dele é 3. Se a gente tirar o 3, a gente pode tirar o 2, ou seja, o 2 é consecutivo, 3 é consecutivo de 2, né? Então a gente pode tirar o 3 e o 2. Se a gente inverter os dois, né, então a gente vai ter, sem nenhum problema, aí números consecutivos. Veja que agora a gente pode olhar o 3. Ó. O consecutivo de 3 é 4. Logicamente, a gente pode ter o 4 e o 3 também. Depois, a gente vai ter o quê? Olhar o 4, o consecutivo dele é o 5, ou seja, a gente vai ter o 5 e o 4 também. E, por último, a gente olha o 5, né? O consecutivo dele é 6, o 6, a gente pode tirar aí o 5 para ter os números consecutivos 5 e 6, ou 6 e 5. Se a gente contar aqui, a gente tem 10 possibilidades, certo? Então, se a gente quer os não consecutivos, basta a gente tirar aqui, ó, menos 10, né? Ou seja, a gente vai ter um total aqui de 26 possibilidades de números não consecutivos. Certo? Ok. Como é que a gente vai encontrar agora o quanto que ela vai pagar a ele caso ela perca, já que para seja justo, tá? Bom, primeiro que a gente sabe que esses 26, né, ela vai pagar R$ 5, certo? Ok, a gente criou uma razão disso daí, certo? E isso daqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, ó. Esses 26 está para R$ 5, tá? R$ 5. Porque se ela tirar não consecutivo, ela paga. Aliás, ele paga, né? Ele joga 2 dados, pagando R$ 5 e saírem 2 números não consecutivos. Quem paga é ele, ó. Tá aqui, João paga isso daí. Agora, se Maria perder, ora, se Maria perder, são quantas possibilidades? 10, certo? 10 possibilidades e ela vai pagar X. Só que cuidado aqui antes de você fazer essa regra de 3, tá? Por quê? Porque pelo seguinte motivo. Se você fizer essa regra do jeito que está aqui, se você diminuir
o número de possibilidades, você vai estar diminuindo o preço que ela vai pagar para ele. Só que ele diz o seguinte, ó, para que o jogo seja honesto, né? Maria deve, caso perca a aposta, pagar a quantia. Então, para que o jogo seja honesto, veja que Maria tem que pagar de forma proporcional à possibilidade que ela perde, né, não? Ou seja, ela perde se com menos possibilidades. Então, você vê aqui que isso tem que ser uma proporção inversa, ou seja, informações inversamente proporcionais, ou grandezas inversamente proporcionais. Então, quando a gente tem aqui, ó, a gente diminui esse lado aqui tem que ser aumentar. Então, a gente coloca a razão do jeito que está na incógnita, ou seja, 5 sobre x, e do outro lado, a outra razão a gente inverte, ou seja, se é 26 sobre 10, a gente coloca 10 sobre 26. Aqui a gente faz o seguinte, a gente faz meio pelos extremos, ou seja, x vezes 10, fica 10 vezes x, é igual a 5 vezes 26, certo? Aqui a gente tem várias maneiras de resolver isso. Primeiro, você pode fazer 5 vezes 26, depois dividir por 10, ou você pode fazer assim, ó, passar o 10 dividindo, ou seja, fica 5 vezes 26 dividido por 10. A gente pode simplificar aqui o 5 com 10. Aí 5 por 5, a gente simplificou, ó, isso é igual a 1. E 10 por 5, isso é igual a 2. Então, isso aqui vai ficar igual a x igual a 1 vezes 26, que dá 26. E embaixo sobra 2. Quando a gente dividir 26 por 2, isso daqui dá 13. Então, para que seja justo, ela vai ter que pagar R$13 a João, caso ela perca. Ou seja, letra B, o nosso gabarito. Interessante que a questão 11 foi letra A, a questão 12 foi letra B. Vamos ver as demais, né? Então é isso, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.